Olá pessoal, professor Emerson Teodoro do cursinho 20 de novembro e também do diagrama preparatórios. Mais uma aula para a ETEC, aula de biologia. Vamos falar hoje de ecologia. Mas antes de tudo, aproveita aí, já se inscreve no canal. É rapidinho, tá bom? E no final eu volto para dar um recadinho para você. Boa aula! Olá, colegas! Professor Emerson Teodoro do cursinho 20 de novembro e diagrama preparatórios, também conhecido como professor Chuchu no Mel. Aula de ecologia. A ideia, pessoal, é passar o conteúdo de uma forma leve, do que vai cair nos vestibulinhos, em especial vestibulinho da ETEC, de uma maneira bem fácil, que com certeza você vai entender. Vamos para a aula? Vamos para a aula. Mudar de lousa. Lousa número 2. Conceitos básicos de ecologia. Organismo é cada um de forma individual das espécies que fazem parte do ecossistema. População é o conjunto de indivíduos que têm a mesma espécie. População de gatos, população de cachorro, população de seres humanos e assim por diante. Quando falamos em comunidade, nós falamos de todas as populações que vivem na mesma região. População de bactérias, população de árvores, tá bom? Então, população é uma espécie só. Comunidade é a soma de todos os seres vivos da região. Seção, anota aí. Quando falar de todos os seres vivos da região, também são chamados de fatores bióticos, tá bom? Beleza? E aí, quando somos fatores bióticos, seres vivos, mas os fatores não ligados diretamente a um ser vivo, não é vivo, né? Que são os abióticos, que é luz, vento, água, clima, abióticos de uma região, eu tenho o famoso ecossistema, tá? Então são ecossistemas que são estudados. Ecossistema pantanal, ecossistema cerrado e assim por diante. Tranquilo? Babinha? Facinho, chuchu no mel. Sigamos em frente. Eu vou te mostrar um quadro de relações ecológicas. Costuma cair sim na ETEC, tá? Não com tanta frequência, mas já vi cair algumas vezes sim na prova da ETEC. Então eu vou te passar basicamente, rapidamente, o que eu vi cair. As relações ecológicas podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Intraespecíficas são indivíduos da mesma espécie, tá? Um indivíduo da mesma espécie relacionando com outro da mesma espécie. E interespecíficas é quando são de espécies diferentes. E as relações podem ser harmônicas ou elas podem ser desarmônicas. A relação harmônica é quando ninguém sai perdendo, tá bom? E há benefícios para pelo menos um dos dois. Exemplo, animais que vivem em colônia ou nós mesmos, animais que vivemos em sociedade. Tranquilo? Relações desarmônicas é quando com certeza alguém vai sair perdendo. Tem prejuízo para pelo menos uma das espécies ou até para as duas, né? Competição pode ser predadores, né? E assim por diante. E canibalismo, né? Pode ser também parasitismo e assim por diante. Tá bom? Facinho. Tá babinha a aula, né? Então vamos seguir em frente. Ao infinito e além. Pro alto e avante. Mudando de lousa. Vou falar de níveis tróficos e cadeias alimentares. Isso é o que mais cai na ETEC, tá? Dá uma olhadinha aqui com muita tranquilidade aqui nas cadeias alimentares, tá? Do modo geral, ela é dividida em três tipos, em três funções, tá? As espécies. Ou são produtores, ou são consumidores, ou são decompositores, tá?
Produtores aqui é quem produz o alimento, geralmente por fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Então as plantas, em linhas gerais, vão estar sempre aqui nos produtores, porque são quem produzem os alimentos. Tem um nome que cai, muito comum em prova, tá? Para quem é produtor. É o nome de autótrofos. Você tem que decorar que é a mesma coisa, produtores e autótrofos, tá? Já os consumidores são aqueles que não conseguem produzir o próprio alimento. Isso inclui nós, né? Animais, em linhas gerais. E são chamados de heterótrofos, tá? Eles consomem o alimento feito por outros, ou consegue captar energia a partir de se alimentar de outros seres vivos. Aqui nos consumidores temos uma subdivisão, tá? Importante, tem os herbívoros, tem os carnívoros e tem os onívoros, tá? Uma parte importante que eu passei um pouquinho rápido aqui nos produtores, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de produtor, eles vão estar sempre no primeiro nível trófico, tá? O primeiro nível trófico é o primeiro nível na onde se tem comida na cadeia alimentar. E ele sempre vai ser ocupado por um produtor. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Mas sempre, sempre, tá? Sempre o primeiro nível trófico vai ser ocupado por um produtor. É sinônimo. E esse produtor vai produzir o próprio alimento através da fotossíntese e é um ser autótrofo. Tudo isso é sinônimo e você tem que relacionar todos os nomes para poder ir bem na prova, tá bom? Já aqui, quando fala de consumidores, voltando novamente aqui, o primeiro consumidor que vai comer vegetais são herbívoros. Então o segundo nível trófico vai ser ocupado sim por um herbívoro. Combinado? Tá? E aí os outros níveis tróficos serão ocupados por carnívoros ou onívoros. Onívoro é aquele que come tanto carne, que nem os carnívoros, quanto vegetais, como os herbívoros. Somos nós. Comemos tanto carne como vegetais. Onívoros, seres humanos são onívoros. E por fim está o último nível trófico, que são os decompositores, que aqui são as bactérias e os fungos. Tranquilo? Vamos dar aqui o exemplo de cadeia alimentar. Ó, funciona assim. A cadeia A. A planta é comida pelo rato, que é comido pelo falcão. Ou podia também o rato ser comido pelo coiote, que o coiote vai ser predado pelo lobo cinzento. Então aqui, logo de cara, que a planta está no primeiro nível trófico, são os produtores, tá? O rato está no segundo nível trófico, que são os herbívoros, e o falcão está no terceiro nível trófico, que são os carnívoros, tá? Não confunda nível trófico com a parte de consumidor. Tem uma pegadinha muito comum. Eu falei para você quase agora que o rato ele é herbívoro e está no segundo nível trófico, tá? Mas enquanto consumidor, ele é consumidor de primeira ordem. Repetindo, tá? Quanto a nível trófico, ele é o segundo nível trófico, tá? Depois das plantas. Agora, enquanto consumidor, ele é o primeiro ser vivo que está consumindo alguém. Então ele é o consumidor de primeira ordem. E o falcão, consumidor de segunda ordem. Terceiro nível trófico, consumidor de segunda ordem. Vamos fazer de novo? Vamos lá. Então aqui está a planta, seria o primeiro nível trófico. O castor está no segundo nível trófico, só que ele já é consumidor primário e também é herbívoro. O coiote está no terceiro nível trófico e é consumidor secundário. O lobo está no quarto nível trófico e é consumidor terciário, seguindo essa cadeia aqui. Deu para entender, pessoal? Tranquilinha essa parte aí? Essa parte cai bastante, tá? Mas ela é fácil. Ela é fácil, mas ela é muito fácil mesmo. Babinha, chuchu no mel, tá? Vamos para a última lousa? Falar de pirâmides ecológicas, tá? São representações gráficas do fluxo de energia e matéria no ecossistema. Pode ser de três tipos. Pode ser de números, pode ser de biomassa ou pode ser de energia, tá?
De números apenas mostra o número em cada nível trófico que vai ser predado para alimentar o nível trófico seguinte, tá? Aqui no caso, 1000 gramas vão alimentar 200 lagartas que vão alimentar 20 pássaros, tá vendo? Quanto menor o número, eu vou diminuir a largura da pirâmide para ficar graficamente para entender que são menos espécies vivas que estão comendo anterior. Só que cuidado, nem sempre vai diminuir. Olha um caso interessante, tá? Em vez de colocar 100 gramas, talvez a gente pode ter colocado aqui no gráfico 2 árvores. Então começa menorzinho 2 árvores, aumenta e diminui, tá? Então nem sempre vai diminuindo sempre direto. Tanto a de números como a de biomassa, tá? A de números mostra a quantidade numérica, tá, de seres vivos que vão alimentar o outro. Biomassa mostra em quilos, tá? Mostra matéria, mostra massa. E também pode ser invertida. A única pirâmide que não pode ser invertida é de energia. Ou seja, aqui mostra a energia que é passada de um nível trófico para o outro, tá? Importante dizer, na passagem de energia de nível trófico para o outro, sempre ocorre perdas. Por quê? Porque antes de ser consumido, quem vai fornecer energia para o outro, o ser vivo que foi consumido, ao pegar a energia do nível trófico anterior, gastou ao longo da vida, correndo, namorando, brincando, falando, tô brincando no modo geral, tá? Ela gastou energia com metabolismo, tá? Vamos supor, um coelho que comeu uma planta, vai viver a vida inteira dele gastando energia no metabolismo dele. Então, na hora que ele é predado por um outro animal, por exemplo, uma cobra, ele não, a cobra não vai conseguir consumir toda a energia que o coelho consumiu a vida inteira, entendeu? Por isso que a pirâmide de energia sempre vai ter perdas, combinado? Vai ser sempre diminuta, vai sempre diminuir de degrau para degrau, nunca vai ser invertida. Tranquilo? Aula tranquila, aula babinha. Vamos para os famosos exercícios. Mas antes disso, eu queria dizer obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, faz comentário. E se você quer mais aulas gratuitas, é só ir na plataforma online.vestibulinhoparetec.com.br. Repetindo, online.vestibulinhoparetec.com.br. Lá vai ter mais algumas aulas gratuitas, vai ter exercícios também, vai ter alguns simulados gratuitos. Vai lá visitar, tá bom? Obrigado e valeu! Olá pessoal, professor Emerson Teodoro. Espero que vocês tenham gostado do curso. Aqui está nosso canal com bastante exercício, bastante aula e bastante prestação de serviço. No final da aula, eu falei para vocês da plataforma, mostrar para vocês, apresentar a plataforma. Aqui tem links para o nosso site, nossa loja, nosso endereço. E aqui são as aulas que eu comentei lá gratuitas. Você vai clicar aqui ao entrar na plataforma e você vai ter direito de fazer algumas aulas gratuitas aqui na plataforma. Obrigado por assistir a aula e valeu!